Oi, pessoal, bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Sei lá que hora você está vendo esse vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo aula, mais ou menos no molde das aulas, dos cursos que eu dou. Porque no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês um processo mental e emocional para que vocês entendessem como é e por que é que a gente cria crenças que são positivas ou negativas, né, no senso comum, ou mais tecnicamente falando, porque é que a gente cria crenças limitantes, disfuncionais, né? E o que que acontece na nossa vida e como que a gente entende o processo para refazer essas crenças. Então, eu vou explicar para vocês hoje esse processo, para que vocês entendam o que que acontece aí dentro da cabeça de vocês e o que aconteceu na infância de vocês, na adolescência de vocês e continua reverberando na vida adulta em comportamentos e emoções indesejáveis para os seus resultados de vida, né? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Me digam se vocês gostam mais de vídeo desse estilo assim ou do outro estilo, porque daí também eu consigo ir gravando vídeos de acordo com a aderência de vocês, né, pelo que eu estou mostrando, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês vão ver bem pequena ali do outro lado. E não vai ser um vídeo muito comprido, vai ser um vídeo curto. E eu quero explicar para vocês o processo hoje de como que as nossas crenças são criadas, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui o que acontece, tá? Isso é de acordo com a TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, né? E de acordo com a neurociência, ok? Então eu estou usando esses dois métodos, neurociência não é um método nessas duas linhas de estudo para explicar para vocês como que a gente entende as emoções hoje e as crenças limitantes. Tudo começa com uma situação. Então a gente tem uma situação e as nossas crenças são muito baseadas nas situações que acontecem com a gente desde pequeno. Então, para neurociência e para TCC, o que a gente sabe é que a gente não nasce com comportamentos adquiridos de crenças limitantes, a gente nasce ali com o cérebro pronto simplesmente para sentir, mais precisamente medo e necessidade de ser alimentado e necessidade de ter proximidade física e emocional, primeiramente com a mãe, né, e depois com as outras pessoas. Então, a gente nasce com o cérebro ainda imaturo, simplesmente com essas partes do sistema límbico acionadas, que são as partes de sobrevivência e as partes da emoção. E desde que a gente nasce, a gente vai tendo situações que acontecem na nossa vida, 24 horas por dia, que vão deixando na gente memórias afetivas e que depois a gente vai interpretando e racionalizando essas memórias afetivas, tá? Então, tudo nasce de uma situação. Então, eu tenho aqui uma situação, vamos supor, uma situação de que vamos pegar uma situação do adulto para a criança, né? Então, assim, de que quando eu era criança, eu brincava muito, só que toda vez que eu brincava, meus pais falavam que eu não podia ficar interferindo na brincadeira das crianças mais velhas, que eu tinha sempre que pedir para brincar, e se eles falassem que não, eu tinha que entender que não e brincar sozinha. Situação normal do cotidiano de qualquer criança, talvez. Quando essa situação acontece, imediatamente eu sinto algo, a minha amígdala é ativada. E por que que eu sinto algo, né? A nossa amígdala cerebral, que é a amígdala que fica lá dentro do cérebro, tem muitos e muitos estudos mostrando que a amígdala, ela prevalece a nossa atenção, principalmente quando a gente não está esperando que um contexto emocional venha. O que que é um contexto emocional? Qualquer rosto de pessoa é um contexto que tem alguma expressão emocional e a gente vai ter mais atenção para isso, então a amígdala vai ser ativada. Pessoas que a gente gosta, qualquer fala de sim, de não, de pode, de não pode, porque está mexendo com o meu contexto social, né? Reações fisiológicas de necessidades básicas como fome, vontade de ir ao banheiro, isso tudo, além de acionar algumas outras questões, partes do meu cérebro, vão acionar também a minha amígdala cerebral, que vai acionar todo o meu sistema límbico para que eu comece a desencadear as minhas reações físicas e emocionais, ou físico-emocionais. Então, uma situação faz com que eu sinta algo sobre essa situação. Ou curiosidade, ou tristeza, ou ameaça, né? Ou medo. Quando a gente é muito pequenininho, as nossas primeiras experiências,
elas são muito baseadas no medo e no amor, né? Basicamente aí, e no suprir as necessidades fisiológicas que tem a ver com ser nutrido emocionalmente e fisicamente. Então, a gente começa muito com essas emoções, e aí a gente vai evoluindo para raiva, a gente vai evoluindo para um medo de coisas específicas, a gente vai evoluindo para um medo de ser rejeitado, que também a gente hoje já não sabe se esse medo de ser rejeitado é uma coisa que a gente já nasce ou desenvolve, porque como o nosso cérebro já nasce com a parte de conexão com o mundo, né, da necessidade de se conectar, ele já nasce acionado, a gente já também não tem como saber se a gente já não nasce com esse medo e com essa necessidade, né, também de estar pertencente, de estar perto. Então, obviamente, quanto mais experiências eu vou tendo, ou seja, quanto mais os anos da minha vida passam, e quanto eu vou deixando esse sentimento mais sofisticado, né? Eu vou sentindo tristeza, eu vou sentindo raiva, mas o fato é que uma situação determina que eu vou sentir alguma coisa. Quando eu sinto alguma coisa, ao sentir isso, eu conto uma história para mim sobre isso que eu senti, que está atrelada a essa situação. Então é mais ou menos assim. Se eu tive lá, fui brincar com as crianças mais velhas, aí eu senti o quê? Vontade, necessidade de brincar, necessidade de estar junto, de ser aprovado, talvez até uma alegria, né? Uma espontaneidade infantil de, ai, que legal, vou brincar com as crianças mais velhas e tal. Mas aí, uma das crianças diz não, vamos supor, né? Não, você não pode brincar com a gente. Nesse momento, é muito possível que eu sinta uma leve tristeza, uma rejeição. E aí, minha mãe, ou meu pai, ou algum cuidador me conta uma história. Ah, é assim mesmo, né? Então, às vezes, ó, aqui é a minha situação, você vai querer alguma coisa dos mais velhos e eles não vão querer. E a história que eu conto, o que eu ouvi é que quando isso acontece, eu devo acatar. E eu acredito nessa história. Quando a gente é criança, a gente geralmente escuta das pessoas essa história. Ou quando a gente é criança, assim, num ambiente que tem muitos filhos ou muitas pessoas, a gente vai criando as nossas próprias histórias, né? Então, vamos supor que eu seja uma criança pequena e que nenhum adulto me disse que eu não poderia, que quando uma criança mais velha diz que não me quer perto é para eu sair de perto, né? Mas pode ser que eu mesma tenha interpretado como criança que essas crianças mais velhas não me querem por perto, né? Então, eu mesmo conto uma história para mim, na qual eu passo a acreditar que crianças mais velhas fazem eu me sentir inferior. Ou seja, elas decidem algo mesmo que a minha vontade seja diferente da delas. Por mais complexo que isso seja, esse é o processo que vai seguindo as situações com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. À medida que eu conto isso para mim, eu passo a acreditar nisso. Então, eu começo a acreditar nessa história que eu contei para mim mesmo, atrelado a esse sentimento. E quando eu acredito nisso, eu dou um significado para esse sentimento. Então, quer dizer que me sentir rejeitado não é bom, porque eu me sinto inferior, e isso tem a ver com crianças mais velhas. Logo, eu crio uma regra para evitar de sentir isso que eu estou sentindo. E me comporto de tal maneira que eu evite sentir isso, porque eu acredito que quando eu estiver sob hierarquias ou crianças mais velhas, eu vou me sentir triste e rejeitado. Regra criada, crença estabelecida, comportamento começa a se repetir, baseado em algo que eu acredito que é o correto para mim. Pensar, isso acontece com uma experiência só? Não. Então é por isso que, assim, óbvio, né? Ah, errei uma vez com meu filho, errei duas vezes. A gente erra trocentas vezes, né? Não é uma vez, é na repetição que a gente vai criando essa experiência. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, não vai ser na primeira vez que essa criança foi brincar e os mais velhos disseram não, e a minha mãe ou meu pai ou minha tia me contaram uma história que eu acreditei e criei como uma regra. A gente precisa de uma determinada repetição e que não necessariamente às vezes é no mesmo cenário, né? Então pode ser que eu tenha tido uma situação aqui que foi com as crianças mais velhas, aí eu posso ter tido uma outra situação em casa com meu tio, onde ele fala assim, quando o mais velho fala, você fica quieto, ou onde com meu avô, onde fala você é obrigado a beijar seu avô e a sua avó quando eles querem, e todas essas situações com pessoas mais velhas vão me dando o mesmo sentimento de primeiro, talvez alegria por querer pertencer, mas depois ser rejeitado por um desejo, ou por um não desejo, né? De, por exemplo, eu não quero dar beijo, não tô a fim de conversar hoje, mas aí eu tenho que ceder à vontade das hierarquias mais velhas,
eu acabo acreditando nisso, criando essa regra e me comporto sempre cedendo a essas hierarquias mais velhas, tá? Deixa eu me colocar aqui para cima. E aí, o que acontece é que isso se torna o que a gente chama hoje de comportamento de defesa ou uma proteção que eu criei para mim mesma, para me proteger desse sentimento de rejeição. Então, assim, o que eu faço para me proteger e para me defender de me sentir triste e rejeitado? Ou me comporto da maneira que me ensinaram, ou que, né, eu acreditei que me ensinaram, ou vou criar uma outra maneira, ou eu vou me comportar com raiva, ou eu vou gritar todas as vezes que uma hierarquia quiser que eu faça alguma coisa, na tentativa de me defender daquilo, por aquilo que eu sinto. É por isso que a gente fala muitas vezes que uma criança ou um adolescente que ainda está brigando por aquilo que ele quer e tentando e insistindo, ou muitas vezes quando a gente fala as crianças elas insistem demais, elas estão brigando por aquilo que elas desejam, né? E a gente, infelizmente, nas nossas infâncias, a gente desaprendeu a brigar, e não é nem brigar, né? A acreditar que aquilo que a gente deseja é possível e que a gente pode dar vazão. Não quer dizer que eu vou conseguir isso sempre, mas quer dizer que eu posso acreditar e dar vazão àquilo que eu sinto, àquilo que eu desejo. Eu não preciso sempre acreditar numa história adaptada para não ser rejeitado pelo outro, né? Então, enquanto a criança ainda está lá tentando, é um bom sinal, ela ainda está viva lá dentro. Agora, quando a criança está totalmente adaptada, ela já se comporta da maneira que todo mundo espera, ela deixou de tentar para agradar o meio, para sobreviver emocionalmente e para evitar de sentir coisas ruins em relação a ela mesma. E aí, que adulto é esse? Porque vocês sabem que eu falo de adulto, né, gente? Mas eu tenho que trazer o passado para vocês entenderem o nosso presente. Então, que adulto sou eu que me tornei agora? Esse adulto que eu sou hoje, eu ainda uso esse comportamento de defesa. Pode ser que eu tenha aprendido a me defender com raiva. Então, perto de hierarquia, eu vou logo me comportando na raiva. Ou pode ser que eu tenha aprendido a me defender na adaptabilidade. Então, eu simplesmente me calo nas hierarquias e faço o que tem que ser feito. E eu vou suprimindo aquilo que eu sinto. Então, assim, vejam que a gente nem está falando de regular a emoção, porque eu nem chego na minha emoção. Por causa de uma crença disfuncional, que acontece isso aqui, é uma crença disfuncional no meio do caminho, eu nem aciono os meus sentimentos. Ou, se eu aciono, a minha crença disfuncional faça com que eu não consiga regular os meus sentimentos e eu continue me defendendo. No caso da raiva, no caso da briga, no caso da ansiedade. A ansiedade também é uma maneira de acionar na defesa, né? Para não sentir tristeza. Então, assim, onde está o problema? No meio do caminho. E a questão é que eu vivo uma vida sempre me comportando assim, basicamente tendo resultados muito parecidos, né? Porque eu me comporto e eu tenho um tipo de resultado, e eu começo a ver que o mundo opera dessa maneira para mim, acredito nisso e me torno um adulto sendo operado por uma crença disfuncional. E aí eu vou tratar as outras pessoas, interpretar a situação das outras pessoas através da minha crença disfuncional, tá? E aí é onde a gente começa a ter um comportamento muito projetivo, muitas vezes de achar que a gente não está dentro das nossos próprios problemas, ou a gente vai para um outro extremo de achar que nós somos os culpados de todos os problemas, né? Que daí é a crença mesmo de que eu não vale a pena. Que também está aqui, né? Ela aconteceu assim, algo de craquelado aconteceu no meio desse caminho repetidamente na minha vida, que se arrastou até a minha vida adulta, né? Pode ser que isso tenha acontecido só na adolescência, mas se a gente tem hoje, que é o que nós temos, né, na vida adulta, esse índice de ansiedade altíssimo, índice de fadiga altíssimo, as relações de trabalho danificadas, as pessoas buscando só resultados, performance e sucesso, todo mundo achando que o sucesso é o que determina o meu valor, a minha competência, e isso tudo que eu falei para vocês é um resultado de uma vida, escola, casa, universidade, de crenças disfuncionais sendo reforçadas, né? A universidade acho que é uma das que mais reforça, e a escola mais reforçam essa crença de que quem está ali sabe tudo, né? É o dono de todos os saberes, inclusive dos saberes daquilo que você é ou não é. E não deixem que as pessoas digam isso para vocês, porque ninguém tem esse direito sobre a sua essência, né? Também não deixem que digam isso para as crianças, independente de qual criança seja, a gente como adulto consciente consegue
nos curar para que a gente consiga ter aí um mundo melhor. Então, o que que eu mudo? Se o meu processo está aqui, é isso aqui que eu mudo, né? Eu mudo minha crença disfuncional. Se eu quero mudar esse processo daqui para cá, eu preciso mudar isso daqui. Como que eu mudo? E aí você vai entrar em várias abordagens, várias teorias, a maneira que eu uso há anos e anos, tanto individualmente quanto em grupo, tanto em gestão de mudanças, é o mesmo processo que a gente faz, só que ele é um processo mais superficial, é de você acionar os sentimentos através das crenças disfuncionais. Por quê? Porque os sentimentos estão lá, adormecidos ou exacerbados, e eu não consigo nem entender o que eu sinto, muito menos regular. Então vejam que a regulação nem entra nesse processo, né? A regulação, ela é um passo depois. Ela entraria aqui, ó, eu sinto algo, eu identifico algo, eu regulo algo, e aí eu conto uma história real, né? E me comporto sem defesas. Então a defesa, se eu me regulasse, ela nem estaria aqui. Eu tiro a defesa de mim mesmo. Qual é a diferença de um tratamento onde você só aprende a regular, você tira a defesa, mas você continua disfuncional, né? Você vai continuar sentindo muito as coisas ou não sentindo nada. E aí você, além de aprender a regular, também tem que aprender a lidar com aquilo dentro de você que foi criada uma regra que não está funcionando mais para a sua vida, para a tua felicidade, para os teus relacionamentos, para a tua coragem de iniciar os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais de vida, sem pensar que você deve ao mundo alguma explicação, tá? Então vem disso também. Isso tudo vem de um estímulo-resposta, então basicamente a gente vai estimulando o nosso cérebro com comportamentos, frases, pensamentos, para que ele traga respostas diferentes aqui, ó, nesse lugar. E quanto mais resposta diferente ele vai trazendo emocional, mais a gente vai acolhendo essas emoções, identificando essas emoções, fazendo essas emoções nos transformarem e nos provarem que as nossas crenças disfuncionais estavam realmente erradas, tá, pessoal? Então, assim, ó, vou voltar aqui. Essa foi minha aula para vocês, foi até, acho que longa demais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse estilo de aula, me falem. Se vocês gostam mais do vídeo que é só comigo aqui, também me falem. Que eu estou tentando cada vez mais trazer conteúdos que realmente ajudem vocês a ter mais consciência, para que vocês consigam ter uma vida melhor e para que consigam educar a si mesmos, né? Melhor, e para que a gente consiga construir também um mundo melhor. Um beijo e até mais.